Meu irmão me traiu, então eu me vinguei. Eu cresci em uma família grande e sempre fui muito próxima dos meus irmãos. Mas um deles, meu irmão mais velho, sempre foi um pouco egoísta e manipulador. Ele sempre parecia se importar apenas com o seu próprio bem-estar e frequentemente me usava para seus próprios fins. Eu queria muito poder ter uma relação normal com ele, mas parecia que ele só me usava para se dar bem. No entanto, as coisas pioraram quando descobri que ele estava roubando dinheiro da minha conta bancária. Ele havia descoberto minha senha e estava usando meu dinheiro para comprar coisas para si mesmo. Quando confrontei-o, ele negou tudo e disse que eu estava louca. Fiquei arrasada e me senti traída pelo meu próprio irmão. Eu sabia que precisava me vingar, mas não sabia como. Então, comecei a trabalhar em um plano. Eu comecei a coletar evidências de que ele estava me roubando e comecei a gravar nossas conversas para ter provas das suas mentiras e manipulações. Finalmente, tive tudo o que precisava e decidi confrontá-lo novamente. Mas desta vez, eu tinha um as na manga. Eu o ameacei dizendo que, se não me devolvesse todo o dinheiro que me roubou, eu iria à polícia com as provas que tinha. Meu irmão sabia que eu tinha prova e que eu iria cumprir minha promessa. Ele cedeu e me devolveu todo o dinheiro que havia roubado de mim. Mas eu não parei por aí. Eu contei para toda a nossa família o que ele havia feito, e como ele havia mentido e manipulado todos nós durante anos. Ele ficou com a reputação manchada e perdeu a confiança de todos. A minha vingança pode não ter sido violenta ou destrutiva, mas senti que tinha dado a volta por cima e consegui me libertar da manipulação do meu irmão. Me vinguei tomando a empresa de meu irmão. Olá, meu nome é João, e hoje eu vou contar para vocês como eu me vinguei da minha própria família. Não é algo que eu me orgulho, mas é uma história que merece ser contada. Tudo começou quando meu pai faleceu e deixou uma grande fortuna para ser dividida entre seus filhos. Eu era o caçula e, por isso, acabei recebendo uma quantia menor do que meus irmãos. Eu tentei argumentar com minha família que a divisão não estava justa, mas eles simplesmente ignoraram meus pedidos e seguiram em frente com a divisão. Com o tempo, eu comecei a perceber que meus irmãos estavam gastando a fortuna de maneira irresponsável, enquanto eu lutava para sobreviver com o dinheiro que eu tinha. Eu me senti injustiçado e ressentido, mas não sabia o que fazer. Foi então que eu tive uma ideia. Eu sabia que meu irmão mais velho estava com problemas financeiros e precisava de dinheiro urgentemente. Eu fingi estar do seu lado e ofereci ajuda financeira. Ele aceitou, e eu emprestei uma quantia considerável para ele. Mas eu tinha um plano em mente. Em vez de cobrar juros normais, eu coloquei uma cláusula no contrato que dizia que, se ele não me pagasse de volta em um ano, eu teria direito a 50% de sua empresa. Claro, eu sabia que ele não seria capaz de me pagar de volta, e assim, depois de um ano, eu acionei a cláusula e tomei metade da empresa dele. Ele ficou arrasado e tentou lutar na justiça, mas eu tinha tudo bem documentado, e ele acabou perdendo a causa. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso, e eu me tornei o novo dono de uma empresa bem-sucedida. Essa foi minha vingança contra uma família que me tratou injustamente. Eu não me orgulho disso, mas não me arrependo. Às vezes, a justiça precisa ser feita, mesmo que seja por meios não convencionais. Me vinguei por ser a filha desprezada. Há alguns anos, eu era uma jovem ingênua que acreditava que minha família era perfeita. Tinha um pai amoroso, uma mãe gentil e 2 irmãos mais velhos que eram meus melhores amigos. Mas tudo isso mudou quando completei 18 anos e fui morar sozinha para estudar na universidade. Foi quando descobri que meu pai tinha um caso com outra mulher há anos. Fiquei arrasada, mas o pior ainda estava por vir. Descobri que meus irmãos sabiam do caso e não me contaram, e pior ainda, eles o incentivavam a trair minha mãe. Me senti traída por todos aqueles que eu mais amava. Com o passar dos anos, meu pai continuou com sua amante e meus irmãos se afastaram de mim, deixando-me de fora de tudo.
Eu me tornei a filha desprezada, a que não era mais convidada para as reuniões de família. Mas eu não esqueci o que eles fizeram comigo. Quando meu pai ficou doente, ele pediu para que eu cuidasse dele. Eu aceitei, mas estava planejando a minha vingança. Eu sabia que meu pai guardava dinheiro em casa, e enquanto cuidava dele, comecei a desviar pequenas quantias. Quando ele morreu, eu já tinha uma quantia considerável guardada. Foi aí que comecei a executar meu plano. Com o dinheiro que eu tinha, contratei um advogado e comecei a investigar os negócios da minha família. Descobri que meu pai tinha uma empresa que não estava registrada legalmente e que meus irmãos estavam usando a empresa para lavar dinheiro. Com as provas em mãos, eu fiz uma denúncia anônima para a polícia, e em pouco tempo, minha família estava sendo investigada. Eles tentaram me culpar, mas eu tinha tomado todas as medidas necessárias para me proteger. No final, minha família perdeu tudo que tinham. A empresa foi fechada, e meus irmãos foram presos. Foi a minha vingança, a vingança da filha desprezada. Você traiu meu irmão e agora se arrepende. Eu sempre fui muito próximo do meu irmão mais velho. Éramos inseparáveis desde pequenos e eu o admirava muito por ser um cara legal, trabalhador e responsável. Mas tudo mudou quando ele começou a namorar. No começo, eu achava que ela era uma pessoa legal e me dei bem com ela. Mas com o tempo, comecei a perceber que ela não era tão bacana assim. Ela era ciumenta e possessiva, não gostava de quando ele saía com os amigos ou com a família e sempre arranjava uma briga por qualquer coisa. Além disso, ela sempre dava palpites na vida dele e queria controlar tudo o que ele fazia. Eu tentava alertá-lo sobre o comportamento dela, mas ele sempre a defendia e achava que eu estava exagerando. Até que um dia, eu descobri que ela estava traindo ele com um colega de trabalho. Eu fiquei arrasado com a notícia e fiquei com muito medo de contar ao meu irmão, mas eu sabia que ele merecia saber a verdade. Quando contei a verdade para ele, ele ficou muito abalado e não queria acreditar. Mas quando eu mostrei as provas da traição, ele não teve mais como negar. Ele terminou o relacionamento com ela na mesma hora e ficou muito mal por um tempo. Mas ela não ficou quieta. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim e sobre ele para todos os nossos amigos e familiares. Ela dizia que eu era um mentiroso e que ele era um babaca por ter acreditado em mim. Muitas pessoas acreditaram nela e começaram a nos tratar mal. Eu sabia que precisávamos fazer alguma coisa para nos vingarmos dela. Mas eu não queria fazer nada que pudesse prejudicar o meu irmão ou que pudesse ser considerado ilegal. Foi então que tive uma ideia: usar a própria arma dela contra ela. Descobri que o colega de trabalho dela era casado. Eu tinha todas as provas que precisava e sabia que poderia acabar com a reputação dela. Comecei a espalhar as informações para todas as pessoas que ela tinha mentido sobre nós e em pouco tempo, a reputação dela estava completamente destruída. Ela perdeu amigos, o emprego e a dignidade. E quando ela tentou se aproximar de novo do meu irmão, ele a recusou na hora. Ela tentou me processar por difamação, mas eu tinha provas suficientes para provar que tudo o que eu disse era verdade. Ela nunca mais tentou se aproximar de nós. Hoje em dia, a relação entre eu e o meu irmão é muito melhor e estamos mais unidos do que nunca. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.